Eu sou natural daqui de Belo Horizonte, eu nasci inclusive nessa casa onde eu estou aqui agora, né? E comecei a música. Naquela época em Belo Horizonte, você se profissionalizava muito tarde. Você não era porque era um estudo que você fazia prático, tocando, né? E aí já aos 21 anos, 1974, eu fui no início de 74, eu saí do Brasil, convidado para entrar numa banda que foi fazer um contrato na África, na cidade de Maseiro, que é a capital do Lesoto. Mas aí, depois que acabou o contrato de 3 meses, já me envolvi com outros grupos e tudo. Passei um breve tempo em Joanesburgo, na África do Sul, e já fui para Moçambique, de lá para Angola, e da Angola para Portugal, alguns meses em Portugal, e daí para Espanha, onde eu morei 3 anos. Aí voltei para o Brasil e passei um ano vivendo no Rio de Janeiro, e daí fui para Londres, onde eu fiquei 33 anos. Né? Mas naquele tempo, lá do final dos anos 60, início dos anos 70, aqui em Belo Horizonte, ou no Brasil em geral, a música cubana não era difundida. Ninguém conhecia o que rolava em Cuba. Teve um momento da música cubana, no final dos anos 50, princípio dos anos 60, bem no início, que foi a época do tchá-tchá-tchá, né, que foi uma febre no mundo todo, né, nos anos 50. Mas depois disso, acabou. A gente não sabia o que rolava em Cuba, porque o Brasil estava sob uma ditadura de direita, não tinha nem relação diplomática com Cuba, ninguém podia ir para Cuba, a não ser que você fosse convidado pelo governo cubano, e aí quando você voltasse você ia ter problema, né? O passaporte não era válido. Então a gente não sabia realmente. Então eu saí daqui sem saber muita coisa sobre música cubana, a não ser tchá-tchá-tchá e bolero, que era da minha época de menino. Aí meu primeiro contato foi na Espanha. Alguns percussionistas latino-americanos, peruanos, Pepe Ébano, o Tino, que era argentino, que era conhecido meu lá em Barcelona, e algumas coisas de música, grupos cubanos que apareciam na televisão espanhola. Eu vi, por exemplo, Los Papines, aquele quarteto de 4 irmãos percussionistas fantásticos, e eu fiquei boca aberta, porque eu nunca tinha visto a percussão ser executada naquele conceito. E aí me despertou a minha curiosidade. Voltei para o Brasil, de novo para o obscurantismo em relação à música cubana, não obscurantismo total, porque a música no final dos anos 70 que era fantástica, né? Mas quanto à música cubana, existia ainda o obscurantismo. E aí foi quando eu cheguei, e outra coisa, não era só a música cubana, mesmo a salsa nova-iorquina, que já estava sendo estabelecida e ficou muito forte nos anos 70, né? A salsa daqueles artistas porto-riquenhos que moravam em Nova York, do Spanish Harlem, do El Barrio, né? Não era difundida no Brasil, não era. Então, isso aí eu fui ter contato quando eu cheguei em Londres, porque havia muitos músicos ingleses que se interessavam muito tanto pela música cubana quanto pela salsa nova-iorquina. Inclusive em Nova York eles fizeram Nova York já tinha uma história de cubanismo, né, muito grande, já no início do século XX, nos anos 10, anos 20, já começou uma imigração, aquela coisa, né? E aí muitos grupos, já nos anos 40, Latin Jazz, Machito, Tito Puente, que tocavam lá no Palladium, né, Palladium lá em Nova York, muitos bailes, e aí uma geração nova começou a surgir. Mas essa geração nova não tinha onde gravar. Tocava-se muito nos bailes, a orquestra típica de Charlie Palmieri e tudo. Aí um ítalo-americano, né, chamado Jerry Masucci, fez um selo dedicado à salsa, a chamada salsa americana, que era baseada na música cubana com influências de Porto Rico, República Dominicana, Colômbia, Venezuela, né? E aí esse selo chamado Fania. E aí eles criaram um negócio que chamava Fania All Stars.
todos os grandes nomes que estavam no selo. Willie Colon, Johnny Pacheco, Tchel Feliciano, Célia Cruz, aí os novos, né? Rubem Blades, Hector Lavoe, Rei Barreto. E essa turma foi a Londres em 1976, 2 anos antes de eu chegar. E quando eu cheguei, os percussionistas e os músicos em geral que gostavam dessa música falavam desse concerto que aconteceu no Lyceum, que é um grande teatro lá. E aí eu tive contato com isso e entrei para uma banda que tocava música brasileira, não sabiam muito de música brasileira, então eu fui instrumental em passar algumas informações, né? Cubana e salsa, e música africana também, principalmente High Life, da Nigéria, né? King Sunny Adé e Fela Kuti com o Afrobeat, aquelas coisas, e de Gana também, alguma coisa de Gana, né? Então era uma mistura muito interessante, sabe? Essa banda que se chamava Onwards International, que era de um amigo meu, Dave Bitelli, ele misturava essas 3 culturas. E aí eu fui me aproximando da música cubana e me interessando e pesquisando, e aí comecei a comprar discos, comprar livros, e a gente passava muita música um para o outro, no cassete. E aí eu ia tocar com uma banda, tinha o cassete com todo o repertório que eu tinha de aprender. E aí eu escutava aquilo, comecei a cantar coro, porque eu tinha facilidade, eu falava espanhol, né? E tocando tumbadora, tocando bongô, né? E depois, mais tarde, até em outras bandas eu toquei timbale. Teve uma banda que eu fui guireiro. Eu só tocava guiro e cantava coro, entendeu? Era uma charanga, né? Charanga típica. Então, essa foi a minha formação. Aí depois, nos anos 80, lá em Londres, começaram a chegar colombianos. Por causa da situação política na Colômbia, muita gente foi para Londres. E aí surgiram clubes que tocavam salsa para dançar, porque eles queriam dançar salsa. E depois, um pouco mais tarde também, logo em meados dos anos 90, por conta do período especial, chamado de período especial em Cuba, que foi depois da queda da União Soviética, Cuba ficou numa situação muito precária, uma vida muito difícil, por causa do embargo americano. E aí muita gente saiu de Cuba e chegou em Londres. Aí eu toquei com Omar Puente, que é um violinista cubano, muito bom, que veio morar, com Jesus Alemany, trompetista, que foi para Londres com a Sierra Maestra e ficou lá, com Rei Crespo, baixista, muitos cubanos que eu trabalhei, Gabriel Fonseca, muita gente. E aí meu conhecimento de música cubana foi feito nessa escola, né? Com gente de Nova York, toquei com orquestras que acompanhavam cantores de salsa de Nova York, tipo Adalberto Santiago, Tito Allen, Henry Fillol, e eu participava das bandas que acompanhavam esses cantores, né? O cha-cha-cha dos anos 50 foi uma febre no mundo todo. No mundo todo. Vamos iniciar aí, você falando que você começa porque eu falei, influenciou muito no Brasil. Eu falei isso, né? O cha-cha-cha, coisa. Então, posso falar aqui. Então, bom, já vai. O cha-cha-cha nos anos 50 foi uma febre no mundo todo. Por exemplo, tem uma orquestra do Congo, que era o Congo belga, que chama Le Grand Calais. Durante a negociação de independência do Congo, em 1959 para 60, que foi em Bruxelas, estavam lá todos os políticos congoleses e belgas, todo mundo discutindo a independência, e eles ficaram meses num hotel. E esse hotel contratou Le Grand Calais, essa orquestra, para tocar durante essa temporada. E o Grand Calais fez um cha-cha-cha chamado Independence Cha-Cha, que era um cha-cha-cha da independência.
Você vê, até no Congo, né? Então, foi uma coisa muito grande. E antes disso, era o bolero. O bolero anterior, entende? O bolero é uma música lenta para dançar, romântica, aquele negócio que fez muito sucesso em toda a América Latina, inclusive no Brasil, entendeu? E aí, no Brasil, ele tem uma influência nos anos 40, por exemplo, no samba-canção, que já existia. O samba-canção vem de um samba mais romântico também, que está na mesma linha do bolero, mas eles influenciam ali na Noite do Meu Bem, né? Que é o grande marco, né? da Dolores Duran, do samba-canção, daquela cultura da fossa, né? Dos anos 50, naquelas boates, todo mundo sofredor, Antônio Maria, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Isso aí tem uma grande influência do bolero. Agora, a interpretação brasileira do bolero era muito diferente da cubana, entende? Aqui virou uns boleros, depois virou um bolero um pouquinho mais corrido, que eles chamavam de vac-vac tum-dum-dum, que fazia tum-tac-vac tum-dum-dum, vac-vac tum-dum-dum. Na época que eu era menino, o pessoal falava muito nisso, do vac-vac tum-dum-dum. Foi o grande... Bossa Nova. Já a bossa nova e o samba-canção são coisas paralelas. O samba vem... Porque o pessoal gosta muito de jornalístico, de histórico, gosta muito de colocar marcos. Tum, tum. E nada acontece assim na cultura. A cultura é fluida, né? Então, vem lá a coisa. Para mim, o começo da bossa nova é o garoto voltando dos Estados Unidos. Porque ele volta, depois de tocar com a Carmen Miranda, ele traz uma guitarra elétrica que tinha acabado de sair nos Estados Unidos. Eu tenho gravação do garoto de 1951 tocando guitarra elétrica. E ele era o mestre das cordas. E aí ele começa a compor coisas como duas contas. Teus olhos são duas contas femininas. Isso aí é bossa nova, pá. Entende? Aí Johnny Alf, 1952, Johnny Alf já estava fazendo coisas, papapá. Aí Jobim fez, e papapá, culmina lá em 58, 10 anos mais tarde. Enquanto isso, o conceito essa cultura da fossa, do samba-canção está rolando. As mesmas boates que faziam o samba-canção depois passaram a fazer bossa nova também, entendeu? E, então, essas culturas paralelas, aí depois a outra meio que desaparece, sobrevive em outros estilos, né? Por exemplo, essa coisa romântica que veio depois, vem do samba-canção, vem lá da modinha do samba-canção, passa pela Jovem Guarda e vira o brega, entende? Então, a cultura é assim, né? A música é assim. E aí, com o negócio do tchá-tchá-tchá, por exemplo, o instrumento básico do tchá-tchá-tchá é a tumbadora cubana, que não era um instrumento tão difundido no Brasil. O Brasil é muito do atabaque, que tem a mesma raiz, né? Digamos que são filhos dos mesmos avós, uma coisa assim. Mas a tumbadora mesmo, inclusive, tem uma coisa muito interessante. Quando eu era menino, eu frequentava muito a casa do Pascoal Meirelles. Eu fui praticamente criado ali, que é um quarteirão daqui. E ali aconteciam encontros de músicos, principalmente jazzistas, gente que estava interessada aqui de Belo Horizonte. Paulinho Morta, o irmão mais velho do Toninho, Elvis Vilela, pianista, o Pascoal, o Nivaldo Ornelas, que morava aqui na Nova Suíça, aqui em cima, perto daqui, o Tibério, baixista, que é irmão da Teuda Bara, que morava ali embaixo, perto da Estação da Gameleira, muita gente, Chiquito Braga, que frequentava, Paulo Braga morou lá, o próprio Milton Nascimento frequentou lá muito, e eles faziam jam sessions, ensaios, e eu me lembro uma vez, e eu lá menino, né, 8 anos mais novo que o Pascoal, eu tinha lá meus
11 anos, por aí, e olhando aquela coisa, e escutando jazz. Então foi uma coisa fantástica na minha formação. E aí um dia teve uma banda maior de baile que foi ensaiar e tinha um cara da percussão. O nome dele era Antônio Olímpio. Eu lembro dele, baixinho, parecia meio chinês, assim, ou não sei. E ele tocava tumbadora. E o apelido dele era Tchá-Tchá-Tchá. Por quê? Provavelmente ele ficava enchendo todo mundo. Pô, vamos tocar um Tchá-Tchá-Tchá, vamos tocar um Tchá-Tchá-Tchá, porque ele queria tocar o padrão do Tchá-Tchá-Tchá na tumbadora, porque era fundamental, né? Então, aí a tumbadora começou a fazer parte da percussão brasileira. Mas mesmo assim, eram só percussionistas especializados que tocavam tumbadora, bongô, timbales, que são instrumentos de percussão mais cubanos. Os outros que tocavam pandeiro, tamborim, eram chamados de ritmistas. E aí, os ritmistas nas gravações no Rio ganhavam menos que os percussionistas, que eram mais especializados. E os percussionistas, Rubens Bassini, Jorge Arena, daquela época, promoveram uma greve para os ritmistas ganharem igual. Isso aí foi fantástico. Bom, aí eu vivi lá na Inglaterra e no início desse século, né, 2002, 2003, 2004, eu vinha sempre ao Brasil e eu reatei meu contato com Bill Lucas, que eu tinha conhecido lá em Londres. Em 83, mais ou menos, ele chegou em Londres e logo em seguida eu ajudei a fundar uma escola de samba lá, chama Unidos de Londres, que está lá até hoje. E o Bill se envolveu também. O Bill era bem novo, acho que ele tinha uns 23 anos, eu devia ter uns 31 por aí, eu sou mais ou menos 8 anos mais velho que ele. E aí eu reatei meu contato com o Bill e através dele eu entrei em contato com um grupo aqui que chamava Sonho de Salsa, que tinha o Rafael Leite, tinha o Bernardo, que tocava piano, né? E eles tocavam muito lá no Estúdio B, na Contorno. E aí eu vinha de férias, ligava pro Bill, e aí eu ia lá, acho que era quinta-feira, se não me engano, e eu ia para lá nas quinta-feiras e dava uma canja, tocava com eles tocando bongô, tocava bongô. Aí depois tinha o Cubanito, né, que cantava, e aí quem mais que tinha? Gilles Villeneuve, depois tinha o Malaguti também, que tocava piano, e essa turma. E aí todo ano eu vinha de férias, passava um mês e meio, às vezes 2 meses aqui, tocava com eles aquele negócio. Então eu conhecia uma turminha assim. Daí eu decidi voltar para Belo Horizonte. E voltei em 2011. Eu saí com 21 anos e voltei com 59. Então eu não tinha nenhuma carreira em Belo Horizonte. Eu conheci o Bill, aí já conheci o Rafa, e o único músico da minha época que eu tinha contato era Toninho Horta. Aí eu entrei em contato com essa turma e falei, se tiver alguma coisa aí eu estou na área. E aí comecei a tocar com um e com o outro. E o Rafael Leite me chamou para tocar com uma banda que ele tinha formado, que chamava Brás Cubas, E aí comecei, é uma banda instrumental, que é uma área que eu gosto muito, por causa dessa formação que eu tive escutando jazz, eu gosto muito de música instrumental. Então, juntou tudo, né? O jazz com a música cubana, com a brasileira, Brasil, Cuba Jazz, Brás Cubas, com 2 Z's no final, né? E começamos a fazer shows e tocar nas famosas noite-cubanas que eram promovidas, lá, por exemplo, lá no 104, né, naquele espaço cultural 104, lá a casa do Fernando, né, lá na Padre Marinho, tocamos muito lá e tudo. E aí começamos a fazer festivais, festival lá em São João del Rei, Cataguases, juntando tudo, né? E aí, essa foi nisso. Fui chamado
para fazer também algum show com a União Latina, do Javier Galindo, né? Junto com o Didier, que é cubano, da Roça, também que é cubano. Os cubanos começaram a chegar aqui no início dos anos 90, no início daquele período especial. A mesma coisa que aconteceu em Londres. É paralelo, porque as questões políticas, político-econômicas, né? As pessoas se movem no planeta por razões político-econômicas. Eu saí do Brasil porque eu tive a oportunidade, mas porque a situação aqui também era pesada. 74 era repressão dura, né? E aí eu tive a oportunidade de sair, você respira, entende? Eu não era exilado, né? Mas era um exílio, um autoexílio para respirar, para ter acesso a informações que a gente não tinha. E a mesma coisa acontece com os cubanos, muito mais por razões econômicas, porque a vida passou a ser muito, muito difícil por conta do embargo. Não é? Isso aí não é, entende? E aí perdeu o apoio da União Soviética, e aí por isso. E aí eles chegaram. E o União Latina foi uma banda importante aqui também, né? E aí eu lembro que eu fiz, eu acho que o primeiro show que eu fiz com eles foi na Virada Cultural, se não me engano, em 2013. E, inclusive, eu toquei tumbadora e nos timbales estava o Santiago Reita, que é um cubano que veio para cá na época de 96, 97, por aí, e muito importante na formação de músicos da música cubana aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Porque a salsa começou a ser mais, eu acho, mais popular aqui depois do Buena Vista Social Club. Aquele disco, aquele projeto do Ray Kuda fez com aquele pessoal da antiga lá em Cuba, né? Ibrahim Ferrer, Rubem Gonzalez e tudo. E aí esse disco foi um sucesso mundial, deu uma nova força para a salsa mesmo lá na Inglaterra, que já tinha uma história disso desde os anos 70. Ela meio que começou um movimento da salsa aqui em Belo Horizonte, né? Bom, aí dentro dessa cultura da salsa aqui, depois que eu cheguei, temos o Brás Cubas, que era instrumental, né? Mas a gente queria fazer uma coisa de música cantada, porque isso aí é muito, muito, muito importante na música cubana, o canto, né? E na salsa. Porque a salsa é um derivado da música cubana, digamos. E aí, no evento Noite Cubana, resolvemos fazer um grupo que seria o grupo residente desse evento. E aí fizemos a Orquestra Noche Cubana, com o Cubanito, né, cantando. Eu cantava uma ou duas músicas também. Mas a ideia era fazer os bailes e receber artistas de fora, que viessem cantores. Fizemos, então, com o René Ferrer, que... Bom, e aí a Orquestra Noite Cubana foi formada usando os músicos do Brás Cubas, entende? Porque era a banda base. Bruno Malaguti no piano, Gilles Villeneuve no baixo. Aí, primeiro no Brás Cubas era o Brasilino, no trombone, grande trombonista. O Juventino Dias também no trompete, o Thiago Ramos no saxofone. O Rafael Leite, claro, que era o chefe da banda, né? Que era o cara que formou a banda, nos timbales, e eu nas congas. Na Orquestra Noche Cubana, o que nós fizemos foi, para fazer uma música cantada, nós tínhamos de ter bongô. Então eu passei para o bongô, porque eu fiz muito o papel de bongoceiro lá em Londres, em várias orquestras, em várias bandas. E aí chamamos o Bill Lucas para fazer a tumbadora. Aí tinha o trio, né, a Santíssima Trindade da percussão cubana, bongô, tumbadora e timbales, né? E
Depois veio depois veio o Orlando Belo, né? Que a gente apelidou de Maraca, no trombone. E aí depois que ele terminou a universidade e tudo, ele foi para a Alemanha, eu acho que está lá até hoje, né? E aí veio o Danilo Mendonça no trombone. Outras pessoas passaram por ali, fizeram o Harrison Santos, o João Machala, né? O Buiú, o grande Buiú no baixo. Então eram os substitutos, né? Os subs, que faziam também de tempos em tempos. E nesses grandes bailes a gente tinha cantores, por exemplo, a Teresa Morales, que a gente fez um grande baile, ela participou, né? O René Ferrer, que eu já tinha mencionado também. E agora, mesmo o Brás Cubas começou muito fazendo covers, tocando música de outros autores, principalmente do Chucho Valdés, que é o cara que fundou o Iraquere, né? Grande pianista. E depois de um tempo, a gente falou, nós temos que fazer umas coisas mais com a identidade criar uma identidade do Brás Cubas, né? E aí eu fiz algum arranjo de músicas já de outros autores e depois comecei a escrever algumas músicas. Escrevi, por exemplo, uma música que, como a ideia era Brás Cubas, Brasil-Cuba, com um jazz, eu peguei uma harmonia de uma música brasileira e criei uma melodia cubana e a interpretação cubana. Porque a harmonia cubana, ela é um pouco diferente, ela é reconhecível. Você escuta a harmonia, a sequência harmônica, e você fala, isso aqui é cubano, né? E aí, com a harmonia brasileira, a pessoa não identifica Cuba, mas o ritmo e a melodia, sim. Então, eu peguei uma coisa do Noel Rosa. E como o Cartola falou que as rosas não falam, e aí eu falei, não, mas teve uma rosa que falou pra caramba, que foi o Noel Rosa. Então eu dei o nome dela, La Rosa Si Que Habla, né? E aí fizemos isso. E músicas do J.T. Meirelles, grande saxofonista do jazz brasileiro. Fizemos o Neurótico, que estão todas incluídas num disco que o Brás Cubas fez, né? E inclusive um bolero, voltando lá no bolero, né? Porque você não pode fazer um disco de música cubana sem um bolero. Aí fizemos um bolero bem jazzístico, que o Tino faz um solo de trompete bem assim, Miles Davis, muito, muito, muito bacana, né? E assim, aí Bruno Malaguti escreveu música autoral e começamos a criar uma identidade para a música do Brás Cubas. E na Orquestra Noite Cubana também, uma ou duas composições que eu tinha feito lá na Inglaterra ainda, que a gente toca, que são salsas, né? Vocais, né? El Deseo e La Línea Verde. Duas músicas que eu fiz. El Deseo, inclusive, é bastante interessante, porque foi uma música que eu fiz lá, que era o desejo do imigrante de voltar para sua terra. A música era sobre isso, entendeu? E no final, eu acabei voltando para minha terra e tocando essa música na minha terra. Bem, nessa coisa de fazer apresentações, que era feita no 104, em outros locais, o Rafa Leite teve a ideia de fazer um centro cultural, né? Que foi o NECUP, que começou em 2013, que foi muito importante, porque ele era não só um local que a gente tocou demais e fizemos muitos shows, mas era um centro de estudos, né? Onde haviam oficinas de vários estilos de música brasileiros e de música cubana. E que a gente deu muita oficina e muitas aulas para a formação
de novos músicos que renovassem, porque a música é assim, você tem que ir renovando. E aí Santiago Reiter fez cursos lá de música cubana, de instrumentação cubana, né, de percussão cubana. Eu fiz aulas, dei aulas, Rafael Leite deu aulas. Então muita gente que foi formado ali, que teve acesso a essa informação e que aí vai desenvolver seu próprio interesse, sua própria pesquisa. Fizemos uma apresentação no Sesc, que foi organizado pela Sinara Gomes, da história da música cubana, com a banda ao vivo, dando os exemplos musicais. Muito, muito interessante projeto, entende? Que teve uma aceitação muito grande num público, tanto o público que já conhecia, das pessoas que participavam nas academias de dança, que que estavam sempre presentes nos bailes, né, que a gente fazia, né? Mas tanto eles que tinham esse interesse e outros músicos, quanto o público leigo também, que não sabia nada, muita gente ali que veio depois conversar, pô, muito interessante. Então, quer dizer, isso aí fomenta o interesse, né, nessa cultura cubana que já era presente na cidade de Belo Horizonte. Isso é uma coisa muito comum na Europa. Você entra numa cidadezinha pequenininha lá da França e fala assim, cidade gêmea com uma cidadezinha lá da Alemanha, e a outra da Espanha, da Inglaterra, entendeu? E o que eles fazem? Eles fazem intercâmbios culturais, essas coisas, esse tipo de coisa. E a coisa importante de despertar essa coisa nas pessoas aqui, seria muito importante no Brasil todo, porque o Brasil sempre ficou muito à parte da América Latina. Eu acho que por uma questão muito linguística, mas a língua é muito determinante na política. Então, o próprio país, ele se sente diferente porque ele fala uma língua diferente. Então, existe muito mais aproximação de certos povos de língua espanhola, apesar de ter havido tantas guerras entre eles na América Latina, né? Na América do Sul e do Central, mas existe uma certa aproximação de alguns países por conta da facilidade de comunicação. E o Brasil sempre muito à parte, né? Inclusive, alguns países da América, povos do país da América do Sul, eles têm uma visão do Brasil de estar de costa para eles por conta da colonização começar no Brasil na costa atlântica, que é a parte mais longe dos outros países da América do Sul. Entende? Então, isso aí dificulta a comunicação. E é muito importante essa integração, porque, veja bem, Belo Horizonte, por exemplo, se tornou cidade gêmea com Havana. Belo Horizonte, se não me engano, tem 16 cidades gêmeas por aí, né? Desde 1965 começou esse processo. As cidades gêmeas é uma coisa de intercâmbio cultural, de aproximação, né? Das culturas. E Belo Horizonte se tornou cidade gêmea de La Habana, Havana, capital de Cuba. Acho que, se não me engano, nos anos 90, segunda metade dos anos 90, talvez no governo do Célio de Castro, aqui na prefeitura de Célio de Castro. Porque eu me lembro que a minha irmã esteve em Londres e me levou uma camisa de comemoração. Belo Horizonte, cidade gêmea com La Habana. E um amigo meu, o Jesus Alemani, grande trompetista cubano que morava lá, viu a camisa e falou, e isso o quê? E eu falei, não, que somos gemelos, somos gêmeos, né? Isso foi... E essa aproximação é muito importante para um espírito de latinidade, né? Eu me lembro que nos anos 70, eu morava na Espanha, 76, e eu fui com um grupo que a gente tinha, um trio, que tinha um americano, Thomas, tocando contrabaixo de pau, Leonardo Luz no piano e eu na percussão, acompanhando Érica Norimar,
que é uma cantora lá do Rio Grande do Sul, que surgiu na mesma época da Elis Regina, e mora na Espanha há muitos anos. E nós fomos no festival de La Rábida, no Dia da Hispanidade, que é 12 de outubro. Mas, desculpe, não era 12 de outubro. Dia 12 de outubro é o descobrimento. Foi 20 e poucos de julho, no dia da partida de Colombo, comemorando a partida de Colombo de La Rábida. E grupos de vários países, inclusive Carlos Puebla, o grande trovador cubano, Soledad Bravo, lá da Venezuela, que eu me lembro, tinha um outro cara do México, que agora não me lembro, é muitos anos atrás. Só sei que o Carlos Puebla, né, cubano, comandante Che Guevara, que fez aquela música. Soledad Bravo, muito engajada politicamente. E 76 foi nem um ano depois da morte do Franco. Então estava ainda aquela efervescência da abertura espanhola, né? E aí todos eles fizeram do evento uma coisa muito política, e Soledad Bravo foi expulsa da Espanha no camarim, a hora que saiu do palco, porque ela falou uma coisa lá e a política estava esperando por ela e declararam ela persona non grata e ela teve que sair. E aí o mexicano, um cara lá do México falou assim, os únicos que não falaram de política foram os brasileiros, porque a gente tocou música brasileira lá e tal, mas não foi engajado. Isso nos anos 70, né? 76. Então você vê que a consciência brasileira já modifica depois, já começa a entrar numa maior latinidade, né? Num espírito mais de irmandade, né? Com os outros países da América Latina. Uma das músicas que eu fiz, que a gente fazia no Orquestra Norte Cubana, chama La Línea Verde. O título foi inspirado uma viagem que eu fiz ao Líbano. Na virada do século, eu me veio uma banda que eu tinha lá em Londres para tocar num festival no Líbano. E eu passei por onde era a Línea Verde, que era o centro de Beirute, que foi destruído totalmente, que separava o oeste Beirute dos cristãos, do leste Beirute dos muçulmanos, e aí já estava tudo reconstruído e tudo, né? E aí eu joguei essa linha verde como se fosse um cara falando para a mulher que ela vem brigar, e aí não cruze a linha verde, né? Entende? E aí eu fiz assim, como é que ela era mesmo? Tu me llegaste ayer, armada de fusil, queriendo controlar nuestra vida en una guerra civil. Si no paré de hablar, no voy a resistir. Si quiere pelear, no venga da donde mí. Muito bom. Bom, na minha trajetória, a importância é o tambor. O tambor é fundamental. E aí eu comecei, e como a música cubana, como a brasileira e outras músicas afro-americanas, o tambor é muito central. Ao entrar em contato com a música cubana, eu abri um mundo que era paralelo ao meu, mas muito vasto. E isso aí foi muito importante, principalmente por uma coisa: a maneira em que o músico cubano encara a música, como é que é o conceito rítmico cubano. Porque, apesar de ser o mesmo que o brasileiro, em Cuba ele é mais consciente do conceito rítmico. Ele é trabalhado dentro do conceito rítmico. Isso aí seria uma outra palestra sobre isso, né? Que no Brasil é feito de uma maneira mais intuitiva e menos consciente. E em Cuba
tem um pouco mais de consciência. E isso permeia em toda a música cubana. Yeah. E isso aí foi muito importante para mim, porque eu, inclusive, passei a entender mais a música brasileira através desse conceito. A questão da salsa é o seguinte, com a imigração cubana, que chega em Nova York, principalmente Nova York, então ela leva para lá o quê? O som cubano, o estilo de música chamado son, com N, som cubano, la guaracha, né? Rumba, essas coisas tradicionais cubanas. Agora, lá em Nova York, não é só cubano. Tem porto-riquenho, gente dominicanos, da República Dominicana, depois, mais tarde, colombiano, venezuelano e tal. E nesse caldeirão ali, que principalmente era o Spanish Harlem, né? Que El Barrio, que se chamava El Barrio, e o Bronx, surge uma música baseada no mambo, né? No som, na guaracha, aquela coisa, e eles dão o nome de salsa. Existe uma disputa enorme sobre esse nome, que foi um jornalista venezuelano, que foi o fulano, que foi o ciclano, bababá, bababá. Na verdade, essa música não era nem chamada de salsa em Cuba. Ela, mais tarde, dado o sucesso que ela teve no mundo todo, a salsa nova-iorquina, os cubanos passaram a usar esse nome também. Falaram, poxa, o negócio é baseado na nossa música, eles fazem o sucesso da nata e a gente não faz. Então começaram a usar essa música, essa terminologia. Mas é uma terminologia, entende? Se você analisar, a base dela é o som, o mambo, né, cubano.